demais para não crer. Demais para não crer. Ei, aleluia. Ele é bom, 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 Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele vai chore aqui. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Demais para. Ei, curas, ei, curas, ei, curas, 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 ei, curas, ei, curas acontecendo agora, ei, curas, 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 ei, curas, ei, saúde divina, curas acontecendo agora, curas acontecendo agora, a unção disponível, irmão, pega dessa unção, recebe dessa unção, recebe do Espírito, recebe do Espírito, ele que ter mamamá, sim ele pode, sim ele pode, sim ele pode, ele acaba com o câncer, ele acaba com o cranco, ele acaba com o mal, ele destrói as doenças, ele acaba com a enfermidade, doenças caindo por terra agora, cânceres morrendo agora, ei, o surdo ouvindo, o cego enxergando, o coxo andando, milagres disponíveis, milagres disponíveis, milagres disponíveis, aleluia, 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 ei, colunas voltando para o lugar aqui, colunas voltando para o lugar aqui em nome de Jesus, colunas voltando para o lugar aqui em nome de Jesus, ele pode, ele pode, ele quer, ele quer, ele quer, aleluia, 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 sarado e curado, sarado, curado, sarado e curado, sarado e curado, ei, aleluia, ei, oh, ei, Deus restaurador, ei, cantará ei, oh, chequetere ei, sure que dele oh, requetere ei, demais para não crer. 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 aleluia, 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 aleluia. Seja aqui no Brasil, seja lá no Japão, a unção de Deus está trabalhando agora. Seja na Inglaterra, seja no Canadá, a unção está alcançando esses lugares. Aonde tem um parente seu que está doente, a cura está chegando lá agora em nome de Jesus. Eu declaro cura chegando na sua família. Eu declaro cura chegando na sua vida. Eu declaro cura chegando na sua casa. Eu declaro o poder de Deus em manifestação nesse momento, nesse instante. Tudo aquilo que estava parado voltando a funcionar agora em nome de Jesus. Rins que estavam parados voltando a funcionar agora em nome de Jesus. Rins voltem a funcionar em nome de Jesus. Oxe, que teremamamamá. Aleluia. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Pai, por esse culto. Te damos graça, Pai, pelo que já começou a acontecer. Te damos graças, Pai, pela alegria no Espírito. Te damos graça, Pai, pela Tua presença em nós. Espírito Santo, toma a direção desse culto e glorifica o nome de Jesus nessa noite. É o que te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Podem assentar, irmãos. Deus pode, amém, irmãos? Deus pode. Deus pode. E muitos perguntam, Deus quer, Deus quer. Deus quer ver você sarado, Deus quer ver você curado, Deus quer ver você abençoado. Ele criou você para ser abençoado, irmãos.
Ele criou para a sua casa ser uma casa abençoada, seus filhos abençoados, suas finanças abençoadas. Essa é a visão de Deus para a sua vida. E esse é o coração de Deus para você nessa noite. Aleluia. Sabe, irmãos, que a palavra do Senhor diz, Paulo lá em Efésios, ele fala que a gente deve procurar saber qual é a vontade do Senhor. E eu estava orando sobre esse culto. E o Senhor falou ao meu coração sobre algumas coisas que eu queria dividir com vocês. Sabe que tem momentos, irmãos, que a gente precisa estar em oração. A gente precisa acalmar a nossa mente, a gente precisa acalmar o nosso coração, a gente precisa desacelerar e a gente precisa partir para a palavra. A palavra de Deus é o manual da vida. Amém, irmãos? Nós estamos lendo a Bíblia, não é à toa não, irmãos. O Senhor Jesus disse que a palavra que eu vos digo são espírito e são vida. Tudo aquilo que sai da boca de Deus é vida para mim e vida para você. E ele disse também que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as suas palavras. Tudo aquilo que Jesus falou, o Espírito Santo ele vai nos lembrar. Você precisa ter o seu momento de oração com Deus, não só aqui na igreja, mas principalmente dentro do seu lar. Acalme o seu coração, irmãos, acalme a sua mente. Deus pode, Deus tem a solução. Diga graças a Deus. Sabe, irmãos, a gente está cantando essa canção e veio calhar com aquilo que nós vamos ministrar essa noite. Com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, nós vamos falar da união com Cristo glorificado. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que Paulo diz assim lá em Romanos 4:25, não precisa você abrir ainda, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém, irmão? Você é justo diante de Deus por causa de Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos de tempos em tempos ser lembrados disso. A nossa união com Cristo glorificado. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e nós estamos também assentados à direita de Cristo Jesus. Abre comigo em Colossenses capítulo 3. O pessoal vai projetar aqui também, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 1. A garganta está seca. Nós vamos dar uma passeada sobre a palavra de Deus. E o que o Senhor me entregou, irmãos, nessa ministração foi uma sequência de coisas que a gente precisa ser lembrado. E os propósitos de Deus para nós como igreja nesses dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo está acabando, o mundo está mal. Amém, irmãos? E não adianta você orar pelo mundo porque o mundo não vai melhorar. A igreja vai melhorar, a igreja vai avançar, a igreja vai prosperar até a vinda do Senhor Jesus. Mas o mundo está indo de mal a pior, porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno. É ou não é verdade? É pais contra filhos, filhos contra pais, mãe contra noras e assim vai. O mundo se acabando, a violência aumentando, a corrupção aumentando. E a gente para e vê essas coisas, irmãos. E a gente fica pensando assim, aonde a gente vai parar? Irmãos, aonde o mundo vai parar eu não sei. Eu sei que aonde a igreja vai parar é com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem aqui vai subir com Ele? Glória a Deus. Então, se você tem essa fé, a mesma fé que eu tenho, é assim que vai acontecer. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste. Porque morreste. Eu e você morremos para as coisas desse mundo, amém, irmãos? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Diga graças a Deus. Aos olhos do Pai, nós não pertencemos mais a esse mundo, nós morremos para esse mundo, estamos assentados à direita de Jesus Cristo. Quando Ele se manifestar em glória, nós vamos estar junto com Ele. Amém, irmãos? Às vezes nós temos planos aqui nessa terra, não tem problema nenhum a gente ter planos, não tem problema nenhum a gente ter propósito, querer avançar, querer prosperar, querer ter as melhores coisas, mas deixa eu dizer para você algo. Você não vai levar carro para o céu, você não vai levar sua conta bancária para o céu. Você não vai levar os bens materiais que você tem para o céu. Aquilo que era necessário ir para o céu já foi comprado pelo sangue de Jesus, que é a minha vida e a sua vida. Então a gente precisa entender que a nossa união com Cristo glorificado significa que nós temos o acesso a Deus, que nós temos acesso ao céu, que nós temos o acesso à salvação, que é o que mais valioso hoje existe para mim e para você.
Tudo aquilo que vem depois, irmãos, é só consequência, é fruto de uma plantação, é fruto da semente que nós lançamos. Se você está prosperando, obrigado, minha irmã. Se você está prosperando é porque você está lançando uma semente na terra, a semente correta. Mas a gente precisa entender aonde nós estamos, irmãos. Nós estamos acima, como corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que principados e potestades estão todos debaixo dos pés de Jesus. Mas a Bíblia também diz para mim e para você que nós somos corpo de Cristo. Então, se nós somos corpo de Cristo, todo principado, toda potestade, todos os demônios, todo o inferno, eles também estão debaixo dos nossos pés. Aleluia. Como Deus é bom. Deus é bom. E como resultado, irmão, dessa união com Cristo, a gente precisa entender algumas coisas. Eu não posso viver deliberadamente mais errando, pecando, porque eu já fui livre do pecado. Eu preciso entender a mente de Cristo, o que Deus espera de mim para esse tempo. Se eu sei que eu estou com Cristo glorificado nos céus, assentado com Jesus nos céus, eu preciso fazer coisas aqui na terra no meu dia a dia, fazer a minha carne morrer no dia a dia. A vida com Cristo é você crucificar a sua carne todos os dias. É você crucificar a sua vontade todos os dias. Quais são os resultados dessa união? Os vícios devem ser abandonados. A carnalidade, ela precisa ser abandonada. Continua aí no versículo 5 em Colossenses. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu estou com Cristo glorificado. Em primeiro lugar, eu preciso entender que essa minha vida com Cristo crucificado vai fazer com que eu venha fazer morrer a minha carne. Veja que a Bíblia, que Paulo está dizendo aqui, que não é Deus que vai fazer a sua carne morrer. Amém, irmãos? Está escrito: fazei, pois, você morrer a vossa natureza terrena. Paulo lá em Gálatas, ele fala: o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si, para que você não faça aquilo que é segundo a sua própria vontade. Todos os dias a sua carne, ela vai se levantar contra você. Todos os dias você vai ser tentado numa área. Todos os dias o diabo vai tentar lançar coisas para você desobedecer a Deus. Mas se você está com Cristo glorificado, se você está com Jesus glorificado, você vai fazer morrer a sua natureza terrena. Quando você se converte ao Senhor Jesus, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua carne, ela não se converte, a sua mente não se converte. Esse corpo que está aqui, que a gente tem, que você está vendo aqui desse tamanho, 1,96 m de altura, vai ficar aqui, irmão. Eu vou ter um novo corpo, assim como você vai ter um novo corpo. Amém, irmãos? Então não pense você que a sua carne é a sua amiga. A sua carne, ela não é a sua amiga, ela é a sua inimiga. A vontade da carne tem derrubado muitas pessoas. E o diabo sabe disso, lançando as suas sugestões dia após dia. Mas, irmãos, o conselho do Espírito para mim e para você nessa noite é o seguinte: faça morrer a sua carne. O próprio Senhor Jesus, ele falou: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Cruz é lugar de sacrifício, irmão. Cruz é lugar de sacrifício. Você precisa crucificar a sua carne. E aí ele continua: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo. Você não anda mais nelas, amém? Amém, irmãos? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Sabe, irmãos, o crente se ira. Você fica com raiva, irmão, ou só acontece comigo? Quem aqui fica com raiva também? Fica. Mas é uma natureza que você precisa fazer morrer. Amém, irmãos? Jesus sendo levado para ser crucificado, cuspiram em Jesus, chicotearam Jesus, arrancaram um pedaço da pele dele, blasfemavam contra ele. Ele não abriu a sua boca. Quando chegou lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
O nosso exemplo de vida, o nosso modelo de vida é o Senhor Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo também disse: sede imitadores de Deus, como filhos amados. A ira, ela pode chegar, mas a Bíblia fala que ela não pode se pôr o sol. Isso significa que eu e você não podemos dormir irados, não podemos dar lugar à ira. Nós precisamos perdoar, nós precisamos lançar fora o nervosismo, a ira, porque não faz mais parte da nossa natureza. Essas coisas fazem parte da natureza carnal, não fazem mais parte da natureza espiritual. Amém, irmãos? Nós somos novas criaturas. Tem gente que diz assim: eu me converti, mas eu não tenho sangue de barata. Realmente, você não tem o sangue de barata não, você tem o sangue de Cristo. Você consegue controlar a sua carne. Um dos frutos do Espírito é mansidão, é longanimidade, irmãos. Você é longânimo, você é manso, você é humilde, você é parecido com Jesus. Sede mansos e humildes como eu sou. O Espírito Santo está nos trazendo um alerta nessa noite, irmãos. Se realmente nós estamos unidos com Cristo glorificado, aquele que morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou pela nossa justificação, nós temos que fazer morrer a nossa carne. Lá fora o mundo está pegando no seu pé. Lá fora o mundo chama você de Bíblia, te persegue, fala, faz e acontece com você. É ou não é verdade? É ou não é, irmão? Fala que você é crente em alguns lugares aí. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Nós vivemos por princípios eternos e não por opiniões. Eu vou repetir. Nós vivemos por princípios eternos e não por opiniões. Não importa a opinião do mundo, o que eles pensam a meu respeito. Importa é que eu estou com Cristo glorificado e eu vou fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém em Cristo é tudo em todos. Não minta. Crentemente, irmão? Eita, pergunta difícil, né? É ou não é? Crentemente? Crente não deve mentir, mas há crentes que mentem. É ou não é verdade, irmão? É. Mas eu e você, a partir dessa ministração, não vamos mais ser daqueles que mentem, em nome de Jesus. Ande por princípios, irmãos. Se isso desagrada a Deus, não faça mais, não minta mais. Nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, o justo, que deu a sua vida não só pelos meus pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Nós temos o perdão. Se você errou, se arrependa. Arrependimento não é choro, não é lágrima. Arrependimento é você mudar de caminho, é você não fazer mais. Amém, irmãos? É isso que agrada o coração de Deus. Aleluia. Nós vimos aqui aquilo que nós temos que fazer para morrer, a nossa carne morrer todos os dias. Sabe, irmãos? O diabo todos os dias vai levantar algo para você se irar, para você ficar nervoso. Mas você precisa entender aonde você está. Todas as vezes que vier alguma coisa para você ficar chateado, nervoso, irado, falando alguma coisa errada, lembre dessa ministração. Eu estou assentado com Cristo glorificado. Eu não preciso mirar, eu não preciso deixar as coisas correrem como são. A vida das pessoas hoje está assim, ó. Elas têm tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Já acorda, já toma um café, já abre o celular, já vê as notícias, só tem sangue na televisão, só tem sangue no jornal. Não perguntam a Deus como que é o seu dia, qual é a vontade de Deus para aquele dia, porque as pessoas estão esquecendo de quem elas são. Você não pode esquecer quem você é. Você precisa saber a notícia dos céus todos os dias quando você acorda. Você precisa ir para a palavra todos os dias. O primeiro lugar que Deus vai falar com você é pela palavra de Deus. É pela Bíblia, irmão. Talvez você está lendo lá, você não entenda, mas no decorrer do dia, você vai percebendo que o Espírito Santo estava trazendo alguma coisa para você naquele dia. Por que as pessoas lá fora estão querendo se matar, estão querendo dar cabo da sua vida? Porque elas só sabem das notícias ruins, das notícias negativas.
Mas a palavra é uma boa notícia, é uma boa nova. Fique com a palavra. Amém, irmãos? E nessa ministração também, além de você fazer morrer a vossa carne, Paulo também diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vai lá no versículo 12 agora. Engraçado que lá atrás ele fala para fazer morrer a nossa natureza terrena. E no versículo 12 ele fala para a gente se revestir. Se revestir, irmãos, é botar uma roupa nova. Amém, irmãos? É algo que eu não tenho e eu estou colocando aquela roupa nova em mim. E ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. São virtudes, irmãos, que eu tenho que cultivar na minha vida. Sabe, irmãos, eu me alegrei aqui desde o domingo passado, sendo movido pelo Espírito, impondo a mão sobre a cabeça de algumas pessoas, trazendo a palavra em algumas pessoas. E o Senhor tem me trazido alegria por causa disso. Eu tenho um propósito na minha vida da parte de Deus. O pastor Danilo tem um propósito, o pastor Gerson tem um propósito. E a gente precisa viver o propósito de Deus. Amém, irmãos? Não só os ministros e pastores. A igreja, como corpo de Cristo, precisa viver isso. Deus não quer, irmãos, que você viva em tristeza. A vontade de Deus é que você viva em alegria. Tem uma pessoa aqui na nossa igreja, irmãos, que é o nosso irmão querido, um general chamado pastor Jason. Todas as vezes que o pastor Jason chega para cumprimentar a gente é com um sorriso no rosto. É ou não é? Vocês já repararam isso, irmãos? É a alegria de Deus. Não é porque tudo pode estar bem para ele. Às vezes, pelo cargo, pode ter uma circunstância ruim. Mas ele sabe aonde ele vive assentado com Cristo glorificado. Amém, irmãos? Não é a circunstância que manda na sua alegria. É o Espírito de Deus em você. Você pode estar cercado de coisas ruins, mas o Espírito de Deus vai te trazer alegria. E essa alegria pode redundar em salvação, no sozo de Deus chegando na sua vida. Amém, irmãos? Eu estava falando com o pessoal do louvor ontem. A minha esposa, por esses dias, ela perdeu um cliente que fazia diferença na carteira dela. Ela trabalha na Record, no departamento comercial. E ela ficou chateada, ela ficou muito triste, abalada. Mulher é assim. Amém, irmãos? Tá tudo bem. Tá tudo bem, ela está crescendo, ela está avançando. Mas eu sou o tipo da pessoa, irmãos, que eu não me demovo com as notícias ruins. Eu não fico preocupado com as notícias ruins. Eu aprendi isso com Cristo. É uma virtude de Deus que eu cultivei dentro de mim, irmãos. Virtudes de Deus somos nós que temos que cultivar dentro de nós. A paciência, o amor, a longanimidade, o fruto do Espírito está disponível para mim e para você. E ela falou assim, não, depois eu fiquei sabendo, ela não quis me falar no dia, ficou chateada. Aí no outro dia ela veio falar comigo, não, amor, foi porque saiu um cliente da minha carteira e tinha um determinado valor e eu não vou mais bater a minha meta. Do jeito que ela falou, eu estava assim, irmão. Ela terminou de falar, mas dentro de mim, eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem é o meu Deus. Eu impus as mãos sobre a cabeça dela de manhã e falei, o Senhor vai te trazer resposta. Pai, em nome de Jesus, aleluia. Ei, irmão, tem gente aqui que está precisando ouvir isso. Tem gente que está com a faca no pescoço aqui. Você precisa se alegrar e entregar a sua vida a Cristo. Ele é o lugar. Ele é o lugar. Aleluia. Orei por ela de manhã, quando foi à noite, ela veio me trazer notícia, amor. Meu chefe, ele não entra no grupo de WhatsApp. Chegou um determinado cliente perguntando se eu poderia tocar o barco lá, só que quem cuidava era uma outra pessoa que cuida do governo federal. E aí eu fiquei no meu coração triste, amor, porque eu falava assim, poxa, esse cliente ia me ajudar demais. Oh, aleluia. E aí foi colocado no grupo e o chefe dela, que não costuma entrar no grupo, chegou para ela e disse assim, Malu, você vai tomar conta desse cliente. E é mais do que o dobro do que tinha saído. Aleluia. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode.
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Deus mais que suficiente, Deus mais que suficiente, Deus mais que suficiente, Deus mais que suficiente, Deus mais que suficiente. Ei. Você entende, irmãos, que você está sentado com o Cristo glorificado, com aquele que reina, que aquele que manda, que ordena, que opera milagres, que faz milagres acontecer, que faz o câncer morrer, que traz surpresa, que traz os de repentes. Por ele eu vou vencer a minha carne, eu vou mortificar a minha carne. E por ele eu vou cultivar as virtudes do Espírito na minha vida. Você tem uma escolha todos os dias: andar na sua carne ou andar no seu Espírito. Não seja rápido em responder, não seja precipitado em responder, não seja precipitado com as coisas. Ore mais um pouco. Ei, Deus está falando com pessoas aqui: ore mais um pouco. Ei, ore mais um pouco, ore mais um pouco, espere um pouco, ore mais um pouco, porque você está apressado. Aleluia. Suportai-vos uns aos outros. Eita, palavra forte. Suportai-vos uns aos outros. Ei, irmãos, isso é uma maior prova de amor que pode existir, você suportar o outro. É ou não é verdade? Às vezes você faz tanto bem para as pessoas e há pessoas que não reconhecem, pessoas que pisam, te humilham, fazem e acontece. Mas sabe o que a gente tem que cultivar dentro do nosso coração? Suportai-vos, irmãos. Suportai os fracos na fé. Suportai aqueles que tentam humilhar você. Ore por quem está perseguindo você, irmãos. A maior vingança que você pode ter na vida daquele que está te perseguindo é desejar que ele encontre Jesus. É ou não é verdade, irmão? É ou não é? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe, amor? Sabe, irmãos? A questão do perdão é algo muito sério diante do Senhor. Lá em Marcos, Jesus estava falando o seguinte: você precisa perdoar, porque se você não perdoar, o Pai também não pode perdoar você. Vira e mexe, nós estamos ouvindo falar sobre perdão aqui na igreja. E eu acredito piamente que há uma direção do Espírito para isso. Se você não perdoar, você vai morrer. Sendo bem curto e grosso. Não é porque Deus vai te matar não, irmãos. É porque Deus não vai poder perdoar você. Não existe pecado contra você que seja maior que o pecado daquele que Jesus carregou na cruz. E Ele perdoou a gente. Por que você não pode perdoar? Tem pessoas que são insistentes: eu não posso perdoar, eu fui muito ferido, eu fui muito machucado. É porque você não sabe a minha história. Irmãos, você habita na região celestial com Cristo crucificado, Cristo glorificado. Jesus glorificado. Jesus glorificado. É lá, irmãos, onde existe o perdão, é onde existe a cura, é onde existe a salvação. Tem pessoas que estão morrendo de câncer porque não perdoam. Você sabia disso? Ah, mas fulano era tão bom, fazia sempre o bem, boas obras, ajudava os mendigos, visitava os orfanatos. Nós vivemos por princípios, não por opiniões. Os princípios de Deus não mudam, irmão. Se você não perdoar, você vai morrer. Eu falo debaixo de uma unção profética para você aqui agora. E o Senhor está falando ao coração de muita gente aqui. Aleluia. Virtudes a serem cultivadas no nosso coração. Seja rápido em perdoar. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem algumas rugas. Eu e minha esposa lá em casa, acontece algum desentendimento. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Em questão de segundos vai tudo embora. Porque a gente aprendeu a se perdoar. Marido, perdoe sua esposa. Esposa, perdoe seu marido. Não guarde mágoa dele não. Não fale mal dele não. Eu estou deixando o Espírito fluir. Amém, irmãos? Não fale mal do seu cônjuge. Não fale mal do seu marido. Ore por ele. Não fale mal da sua esposa. Ore por ela.
princesa de papai, amada de papai. Não trate mal a amada do Senhor. Aleluia. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se alimente da palavra de Cristo. Se alimente da palavra de Jesus. Ei, irmão, se alimente da Bíblia. Ei, irmão, se alimente da Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Se alimente da palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus. Louvando a Deus. Diga, louvando a Deus. Sabe, irmãos, eu estava hoje meditando nessa ministração e o Senhor falando ao meu coração grandemente sobre essas coisas. Nós somos da oração. Amém, irmãos? Quem aqui ora muito? Ixi, meu pai. Quem aqui ora? Tá tudo bem, irmão. Deus não está aqui para acusar você não, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos num momento em que às vezes a gente tem 50 minutos de uma oração. E às vezes 10 minutos de adoração. E isso está errado diante do Senhor. É necessário equilibrar as coisas. Vai chegar um tempo nessa igreja, eu declaro em nome de Jesus. Vai chegar um tempo nessa igreja que nós vamos adorar 50 minutos e orar 10. Que coisas maravilhosas aconteceram com Paulo e Silas e aconteceu com o rei Josafá por causa do louvor. Eu já vi outros grandes homens de Deus que tiveram a experiência que a oração naquele momento não funcionou, mas quando começaram a louvar, o céu estremeceu. Sabe que Pedro também estava preso, irmãos, e havia a igreja orando por Pedro, e aí abriram-se tudo, e Pedro saiu, o anjo colocou Pedro para fora e está tudo bem. Mas onde aconteceu o tremor de terra, foi onde Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus. Venha com expectativas para a igreja. Não chegue depois do louvor, chegue antes do louvor. Seja o primeiro a chegar. Abra o seu coração. Levante suas mãos, adore, cante, dance, pule, irmãos. Louvor é sinal de gratidão a Deus. Aleluia. Não seja tímido, não seja acanhado. Deixa eu dizer para você, louvor não é a sua preferência que manda. É a adoração a Deus que manda. É como eu falo para o pessoal aqui em cima que está tocando e cantando. Você não vai escolher música segundo a sua preferência musical. Você vai perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que você quer que a gente cante hoje? Irmãos, hoje o louvor foi uma bênção. Tem sido sempre uma bênção, mas hoje o reteté estava junto. Amém, irmãos? Estava junto. E você não pode chegar diante do Senhor normalizando o louvor, normalizando a palavra. Você precisa ter reverência, eu preciso ter reverência. Eu preciso me curvar ante a santidade de Deus. Lá é uma adoração acontecendo e a presença de Deus manifesta. E Deus tocando pessoas ali. Pessoas foram curadas aqui essa noite, irmãos. Eu percebi no meu espírito, eu vi no meu espírito pessoas sendo curadas aqui. A estéril mãe de filhos. 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 A que não podia ter filhos. Filhos chegando. Filhos chegando. Tem bebês novos chegando nessa igreja. Confie na unção, irmão. É bom obedecer a Deus. Aleluia. Deus ainda está trabalhando, irmãos. Deus está fazendo coisa aí. Louvando a Deus com salmos e hinos, seja em palavra, seja em ação. E tudo o que fizerem, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Gratidão, diga gratidão, gratidão, gratidão. Só o motivo de você estar vivo já é motivo de gratidão. Amém, irmãos? Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, minha filha está na faculdade. Eu e minha saúde, a minha saúde está perfeita, da minha esposa está perfeita, da minha filha está perfeita. Isso já é motivo de eu agradecer todos os dias, irmãos. Não seja ingrato não, irmão. Ei, não seja ingrato não. Não seja daquele que murmura. Opa!
Não seja daquele que murmura, não seja daquele que reclama. Ah, mas essa comida não está boa. Ué, irmão, o que aconteceu aí? Queima Jesus. Pode desligar, por favor. Pode desligar. Isso, ajuda o ministro, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, não seja daquele que murmura, agradeça, irmãos. Eu já contei isso aqui, irmãos, quando eu tive que passar por uma cirurgia. Eu fiquei um bom tempo sem poder beber água. Chegavam para mim, pegavam uma gazezinha e bebiam em água e faziam assim, ó. Irmão, eita, irmão. Todo copo de água que eu pego para beber outro dia. Glória ao Senhor, Pai. Obrigado por essa água. Obrigado porque você me descedentou, Pai. Obrigado porque eu posso beber dessa água. Porque às vezes as pessoas só dão valor quando perdem, irmão. Reclamam tanto das coisas que perdem. Eu já vi pessoas perdendo o emprego porque elas diziam assim: eu não sei o que eu estou fazendo nessa porcaria desse emprego. Esse salário ruim. Irmãos, eu falava comigo mesmo: rapaz, é batata que daqui a pouco essa pessoa não está ali. Porque a murmuração, ela tem consequência. Assim também como a adoração tem, a gratidão ela tem. Seja grato ao Senhor, amém, irmãos? Seja grato por essa igreja, seja grato pela vida dos seus pastores aqui, seja grato pelos ministros, seja grato por essa cadeira que você pode sentar aí confortavelmente, por esse ar-condicionado funcionando. Como é que ficou aqui, irmão, quando tudo estourou aí? Pastor Guga aqui, Matrix, né? Mas ele lá matou no peito aqui, continuou. Glória a Deus. Você sentiu o calor? Quem sentiu o calor? Ficou quente, não ficou, irmão? Então seja grato. Quando entrar por aquela porta, diga: obrigado, Pai, pelo ar-condicionado funcionando. Obrigado, Pai, porque nós temos um ar-condicionado. Aleluia. Você está ouvindo coisas do Espírito nessa noite, irmão. Às vezes parece simples para você, mas vai marcar o seu coração. Eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, que essa ministração marque corações, que eles sejam lembrados dessas verdades. Aleluia, aleluia. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Dê graças a tudo, irmãos, que você vê aqui na igreja, tudo que acontece, tudo que você faz por ação ou por palavra. Para você ter uma ideia da importância do louvor diante do Senhor, Apocalipse 4:8. Abra comigo aí para você ver uma coisa. João tendo uma visão sobre o trono de Deus. E lá os anjos, eles não estavam louvando, a Bíblia não fala louvando, eles estavam proclamando. Apocalipse 4:8 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor por dentro. E não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e de há de vir. Talvez para você pense assim: Deus precisa do meu louvor. Deus não precisa do seu louvor. Alô? Deus não precisa do seu louvor. Se você não louvar, as pedras vão louvar. Aleluia. Mas o louvor vai trazer coisas na sua vida que você jamais pensou em ter. Faça um teste, irmão. Eu desafio a você pelo Espírito de Deus agora. Faça um teste. Comece a mudar a sua vida de adoração. Comece a ser mais intenso. Sabe, irmão, sábado eu fui lá para o meu teclado. Minha sogra estava lá na sala. Já foi um motivo para eu poder ir para o quarto. Eu falei: glória a Deus. Estou brincando, eu amo a minha sogra. Amém, irmãos? Eu estou cultivando isso dentro de mim, amém? Tá rindo, né, Amanda? Eu fui para o quarto, irmãos. Sentei lá e comecei a adorar o Senhor. Irmão, que tempo bom. Que tempo bom, só eu, o teclado e o Senhor. Sabe, irmãos, eu não me preocupei com música, qual música que eu ia. Simplesmente abri a minha boca, comecei a louvar, comecei a adorar. E de repente veio um abraço do Espírito assim sobre mim. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você precisa desejar mais da presença, irmão. Você precisa desejar mais da presença. Você está com dor de cabeça, irmão? Vai orar, não. Vai lá louvar o Senhor.
Está com alguma causa aí que não está saindo, não está resolvendo? Vai orar? Não. Ore depois, comece louvando primeiro. Eu nunca chego diante do Senhor, irmãos, simplesmente para orar. Eu sempre tenho uma adoração antes. Eu dou primazia ao Senhor nisso, porque eu sei que no meio de louvores Deus habita. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está sendo chamado, irmãos, para ser uma referência na adoração nesse tempo. Para você ter experiências com o Espírito Santo. Para ver a sua vida sendo transformada por aquilo que você precisa fazer. Não faça as coisas da sua maneira, do seu jeito, do seu gosto. Pergunte ao Espírito Santo, como vai ser hoje? Aleluia. E aí, irmãos, quando eu estou nesses momentos de adoração, de louvor ao Senhor, vem uma inspiração do Espírito Santo para mandar mensagem para algumas pessoas. E eu oro por essas pessoas. E eu abençoo a vida dessas pessoas. Seja daqueles que abençoa. Amém, irmãos? Você é um abençoador. Você é um abençoador. Aleluia. E Tony, você falou tudo isso aí, da gente estar com Cristo glorificado. Você falou que a gente precisa controlar a carne. Você falou das virtudes a serem cultivadas, falou do louvor. Mas qual o propósito de todas essas verdades? Abre comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Está aprendendo alguma coisa nessa noite, irmão? Amém? Aleluia. E eu estou aqui dando graças a Deus e bebendo água. Estou que nem um camelo guardando, estocando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Você está sendo instruído nessa noite? Amém, irmãos? Guarde isso. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em tudo isso há um propósito de Deus, a nossa santificação. Santo significa separado. A gente precisa andar separado, fazendo a vontade de Deus. Por isso que você ouviu todas essas coisas nessa noite. Você precisa fazer morrer a sua carne. Você crê que está com Jesus no céu, sim ou não? Sim ou não? A sua vida está oculta em Cristo? Sim, irmãos. E quando Ele vier e se manifestar, você vai se manifestar junto com Ele, na glória dEle. Glória a Deus. Isso já é motivo para você dançar, agradecer dia e noite. Mas há um propósito para você ouvir essas coisas, a sua santificação. Enquanto o mundo está indo de mal a pior, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais. Não se preocupe com o mundo, irmãos. Fale de Jesus, fale das boas novas para as pessoas. As pessoas precisam conhecer Jesus. Elas precisam receber Jesus. Elas precisam ser salvas por Jesus. Mas o mundo vai de mal a pior. Amém. E aí ele continua dizendo assim: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas. Obrigado, Monique. Como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Aí no versículo 7 ele diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Independente do dinheiro que você tenha na sua conta, independente da sua posição social, independente de quem você é, se você é grande ou se você é pequeno, se você é rico, se você é pobre, se você é cristão, se você é um crente, você é chamado para santificação. Deixa eu dizer outra coisa para você, irmãos, pelo Espírito. Não flerte com o pecado. Você está tendo a oportunidade nessa noite de você se voltar para o Senhor, abandonar o pecado. Abandone o pecado, irmãos. Abandone o pecado, irmão. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Abandone o pecado.
Não caia na escravidão do pecado novamente. Gálatas, no capítulo 5, diz: Cristo nos libertou, nós somos livres do pecado. Não caia de novo nesse engano, nesse jugo, irmão. O pecado, ele cega pessoas, ele enfraquece pessoas, ele acaba com o casamento, ele acaba com ministérios, ele acaba com a vida, irmãos. Não é porque eu confessei Jesus como Senhor e Salvador que o pecado deixa de ser pecado. Se eu permanecer no pecado, irmãos, vai gerar morte. Você tem um advogado, como a gente disse, está lá em 1 João no capítulo 2. Jesus Cristo, o justo, nosso advogado, deu a vida dele não só pelos meus pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Você tem a oportunidade hoje de se voltar para Jesus. Se você abandonou os caminhos do Senhor, você tem a oportunidade hoje de voltar para o Senhor. Se arrependa, irmão. Se arrependa, irmãos. Arrependimento vem da parte de Deus. É Deus falando nessa noite, amém, irmãos? Eu sei o que eu ouvi da parte de Deus no meu quarto. Eu sei o que eu ouvi de Deus nas minhas orações. Pessoas estão sendo alcançadas aqui hoje por essas coisas. Viva uma vida de santidade, irmão. Você pode fazer o bem, você pode andar longe do pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Obedeça a Deus, irmão. Seja obediente ao Senhor. Aleluia. Hebreus no capítulo 12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes tem coisas que podem estar acontecendo na sua vida, que o que está faltando para você não é oração, não, é santificação. Tem coisas na sua vida que você está precisando que aconteça, não é a oração que está precisando. É você se separar para o Senhor. É você consagrar a sua vida ao Senhor. É você louvar mais, é você adorar mais. Ei, irmão. Papai é bom demais, irmãos. Papai é bom demais, papai é bom demais. Aleluia. Ainda Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, no versículo 1, já estamos quase finalizando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4 diz assim: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia seja como um ladrão e vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Diga: eu sou filho da luz. Não, diga com mais intensidade: eu sou filho da luz e sou filho do dia. Aleluia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete, a esperança da salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos como? Em união com Ele. Qual é o tema dessa ministração? A união com Cristo glorificado. Você está ouvindo isso essa noite, irmãos, porque você não sabe o dia do Senhor, quando Ele vai chegar, não. Se Jesus volta hoje, irmão. Ah, Tony, mas sabe como é que é, né? Não sabe como é que é, não, irmão. Você precisa estar vigiando, você não pode estar dormindo. Você precisa estar unido com Cristo glorificado. Você precisa estar mortificando a sua carne. Você precisa estar fazendo que as virtudes recomendadas pela palavra sejam um hábito na sua vida, dentro do seu coração e na sua vida. É por isso que você está ouvindo essas coisas nessa noite, irmãos. Para que você entenda que a vinda do Senhor está próxima. Para que você entenda que você precisa andar em santidade, que você precisa ser separado, que verdadeiramente você precisa ser crente, irmãos. Tem gente que tem medo de ser chamado de crente. Irmãos, eu sou crente, eu sou de Cristo. Eu não tenho vergonha disso não, irmão.
pode chamar de Bíblia, de crente, do que quiser chamar. Foi Ele que me salvou, Ele que me curou, Ele que quando eu estava lá numa mesa de cirurgia, me tirou daquela cama de cirurgia. O médico falou, vai morrer, mas Deus disse, não vai morrer. O El Shaddai, o Deus mais que suficiente, disse para mim, eu sou mais que suficiente, eu sou maior do que a morte, você não vai morrer. Aleluia, aleluia, aleluia. O El Shaddai está falando com pessoas aqui, eu sou o Deus mais que suficiente na sua vida. Você não vai morrer, você não vai passar fome, você não vai ter dificuldades financeiras. Eu estou provisionando na sua vida, eu estou abrindo portas na sua vida, eu estou te dando sabedoria para que você vença todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. No versículo 16, pula lá para o 16, diz assim, regozijai-vos sempre. Vou repetir, regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai o quê? Graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Mas, Tony, como é que apaga o Espírito? O Espírito Santo vai falar com você, irmãos. Ele vai falar se você não der o ouvido, ele vai falar uma segunda vez. Se você não der ouvido, não vai ter uma terceira vez. Alô? Isso é apagar o Espírito. Deixar de ouvir o Espírito. Se você é um filho de Deus, você é guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Em nome de Jesus. Não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retende o que é bom, abstém-vos de toda forma de mal. Vá lá para o versículo 23, que é onde eu quero chegar com vocês nessa noite. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Santidade conserva nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Toda essa ministração, unidos com Cristo glorificado, foi para chegar no final e você entender que você precisa ter uma vida de santificação, para que o seu espírito, alma e corpo sejam apresentados diante dele na vinda dele. Como está escrito aqui, íntegro e irrepreensíveis diante do Senhor. Amém, irmãos? Não leve a sua vida de qualquer maneira, irmão. Não leve a sua vida com Deus de qualquer maneira. Não brinque com o pecado, irmão. Se você não confessou a Jesus Cristo na sua vida ainda, hoje é a sua oportunidade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Jesus quem liberta do mal. É Jesus quem cura, quem salva. E nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. O El Shaddai de Deus está trazendo provisão nessa noite nas nossas vidas. Aleluia. Nós aqui na igreja temos mais um missionário, um casal missionário, né? Pastor Wellington e Jussane. E a outra coisa que o Espírito está pedindo para eu falar para vocês nessa noite, comunicando no meu coração. Graça não é favor imerecido, como muita gente pensa. Graça é o poder e a força de Deus te habilitando para fazer coisas que você não tem capacidade de fazer no natural. Há uma graça de Deus na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Não pense que é na sua força. Quando a gente impõe a mão sobre a cabeça de alguém, é porque nós estamos obedecendo a palavra, mas quem cura é o Espírito Santo. Há uma graça quando você está orando. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós dependemos totalmente e exclusivamente do Senhor Jesus através do seu Espírito. Há uma graça de Deus liberada aqui para você prosperar. Há uma graça de Deus liberada aqui sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Eu declaro essa geração sendo poderosa em Deus. Eu declaro em nome de Jesus uma geração poderosa no Espírito.
poderosa na palavra, sedentos do Espírito Santo, sedentos da palavra de Deus. Nossos filhos serão aqueles que alcançarão as nações onde a gente ainda não foi. Ei, aleluia. Faculdades, 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 sendo influenciadas pela ação do Espírito Santo na vida dos nossos filhos. Aleluia, aleluia. Esse é um culto do Espírito, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Remachuri candaramassuri candaramamamas. Rombrocotochequete amamassuri candaramalamassu. Rebrundoste candaramalamas. Iketeremachoi candaramalamaramassuri candaramamas. Rebrundoste ambramasse keteremamamamamama. Iketeremaramalamassuri candaramalamasuri candaramamamamashe. Rebrobrosso iketeremamamamamama. Ei, aleluia, 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 aleluia. Há um tempo de milagre chegando nessa igreja. O Senhor já está falando isso já tem algum tempo. Prepare-se para os milagres que vão acontecer nesse lugar. Pela graça de Deus, por causa do nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus. É por causa do El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Ei, Ele é maior do que a morte. Jesus disse assim, olha, tira essa pedra e Lázaro vem para fora. Deus mais que suficiente. Aleluia.